Saudações, meus irmãos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? É uma alegria podermos estar juntos em mais uma semana da nossa disciplina Fundamentos da Teologia Prática. Espero que vocês tenham crescido nessa nossa última semana, quando tratamos mais especificamente sobre a missão da igreja, né? E ali eu trouxe um breve panorama sobre um assunto tão rico, você deve ter percebido a riqueza e a profundidade desse assunto. Nessa semana, vamos trabalhar nossa quarta semana, que é uma continuação da semana 3. E lembrando que também essa semana é uma semana muito especial para todos vocês, que é a semana da sua primeira avaliação, ou verificação integradora, tá bom? Então, nessa semana, eu vou trazer um pouco do conteúdo, dando continuidade sobre a missão da igreja, e vou trazer explicações de como será a primeira avaliação de vocês, tá bom? Vamos orar antes de iniciarmos. Senhor nosso Deus, queremos te louvar pelo privilégio de estarmos juntos com meus irmãos nessa hora, para estudarmos a tua palavra, para continuar crescemos sobre a tua vontade para o teu reino, Senhor. Um aspecto onde a teologia ela tem um viés prático necessariamente. Possamos cada dia mais absorver essa proposta que está revelando na tua palavra. Queremos te agradecer por tudo, no bendito nome de Jesus. Amém. Me permita compartilhar com vocês um PowerPoint, uma tela, tá certo? Olha aí. Ok. Tá fugindo aqui. Então, estamos iniciando, os irmãos, a nossa quarta semana da nossa disciplina, né? Teologia Prática e a Missão da Igreja 2. Nós vimos na semana 3 que existe uma aparente rivalidade entre alguns eruditos, alguns teólogos e alguns movimentos sobre a missão da igreja, entre o fazer discípulos, a grande comissão de Mateus, capítulo 28, e outros evangelhos, e fazer ação social. A igreja está engajada em ações sociais, em orar pelos pobres, pelas crianças, pelos carentes, enfim. Parece, eu digo aparentemente, porque nós, na semana 3, entendíamos, passamos a entender, adotamos uma perspectiva, pelo menos eu como professor, de que fazer discípulo não exclui uma ação social. Então, entendemos que não deveria existir necessariamente uma rivalidade entre essas duas ações da igreja, mas uma complementariedade, né? Deveriam dar juntas, mas em algum momento vamos perceber que a igreja vai precisar atuar de forma diferente nesse aspecto de fazer o seu papel no mundo, né? Então, eu gostaria de trazer o primeiro estudo de caso para vocês, para que pudéssemos estar pensando nesta hora. O primeiro estudo de caso, meus irmãos, seria este, ó. Vocês estão diante de uma pessoa que vai morrer de todo jeito. Você está diante dela no leito de hospital. O que você, aluno, o que você, cristão, faria, né, em primeiro lugar para ela? Você ofereceria o evangelho para salvá-la ou uma ajuda financeira? Eu tive um caso muito semelhante a esse aí. Eu estive no hospital fazendo uma cirurgia e lá me deparei com um cidadão que estava com câncer terminal. Ele não sabia, câncer nos ossos. E ali eu me debrucei diante dele. Veja, o que eu poderia fazer para com ele? Se eu tivesse recursos, eu poderia transferir de hospital, sabendo que a situação dele seria irreversível, humanamente falando. Eu precisei pregar o evangelho para ele, falar de Jesus Cristo. Ele estava numa situação já final. Então, irmãos, nesse caso, nós temos aí uma situação onde a resposta não pode ser outra. Nós temos que apresentar o Evangelho, falar da pessoa de Cristo, falar da salvação, novo céu e nova terra, de uma realidade pós-morte que talvez aquela pessoa não conheça, não saiba. Por mais que o Brasil seja banhado pelo Evangelho, pelo cristianismo, mas aquela pessoa pode ter não tido encontro pessoal com Cristo. E, por exemplo, aí nós temos nas Escrituras o famoso caso, né, do rei Josias, do rei Ezequias, perdão, do rei Ezequias, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, de 1 a 6. O que foi que aconteceu com o rei Ezequias? Vamos ler o texto de forma mais fiel. Eu coloquei aí, porque o nosso estudo de caso nessa hora, meus irmãos, nessa aula, eu vou trabalhar mais a escritura propriamente, estudo de caso dentro das escrituras. Não quer dizer que a gente não possa trazer teóricos, eruditos, que possam corroborar com a nossa narrativa, com o nosso discurso, com nossos argumentos, mas
Eu quero me voltar mais para a Escritura propriamente nessa aula. Veja o caso do rei Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Então, uma situação de quase morte, como foi o caso lá do primeiro caso, né? Uma situação já está no final. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Provavelmente estava deitado. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e acrescentarei 15 anos à sua vida. Veja, irmão, coisa interessante. Então, aquele estudo de caso é muito semelhante a essa realidade, a essa situação revelada na Escritura, né? Um rei do povo de Deus está gravemente doente, enfermo, vamos colocar aqui no nosso dia, estado terminal, a enfermidade dele. Ele está lá, em leito, deitado, provavelmente, e ali vem a palavra de Deus por meio de um profeta. Vamos colocar no lugar do profeta você, e você traz a palavra, você é a voz profética de Deus para aquela pessoa. Irmão, coloca a tua vida em ordem, recebe a Cristo como teu Salvador. Você já ouviu falar de Jesus? Porque você sabe que aquela pessoa vai morrer. Nesse caso aqui, é revelado ao doente, ao rei, que ele vai morrer. E ali o que faz Ezequias? Que não é o caso de todo mundo que faz isso. Que seria ótimo, né? Que todos que ouvissem a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas, a mensagem de juízo de Deus, se voltasse seu coração, se arrependesse dos seus pecados, como fez Ezequias. Ele vai e clama ao Senhor. Ele suplica ao Senhor para que o Senhor o visite, que o Senhor tenha misericórdia dele, né, em forma geral, aí, pensando. E o texto diz que ele chorou amargamente. E ele ali volta-se para Deus, né, trazendo à memória o que ele fez pelo reino e como ele serviu a Deus. É um momento de quebrantamento, de humilhação sincera diante de Deus. E antes mesmo do profeta deixar a casa, né, o complexo ali, o palácio, do pátio, Deus vem a ele e traz a palavra de esperança a Ezequias. Então isso é maravilhoso, irmãos. Então veja, neste caso específico, nessa situação, não tem o que fazer. Não é o recurso que vai resolver. Não é a nossa influência que vai resolver. Nesse caso específico, a atuação da igreja, a missão da igreja, a missão do povo de Deus é trazer a palavra de esperança e exortação. Nesse caso, foi a palavra de juízo que Deus trouxe para o rei Ezequias. E Deus teve misericórdia dele e restaurou sua saúde. Então, veja que interessante, irmãos. A igreja, em certos momentos, ela necessariamente vai precisar trazer, a primeiro momento, a palavra de Deus. Ela vai ter a oportunidade de proclamar o evangelho. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro estudo de caso. Nós temos agora o outro estudo de caso. Veja como a situação muda radicalmente. Você vai socorrer o seu vizinho, que está... você vai socorrer o seu vizinho, que a casa dele está em chamas. Veja, o seu vizinho aí de lado, da sua casa, ou próximo, de alguma forma a casa dele pegou fogo. O que você, como cristão, oferece primeiro a ele? Ou a ela, né? O evangelho que pode salvá-la, ou ajuda a apagar o incêndio. Que vê que situação cômica, para não dizer trágica. Você é crente, você conhece Jesus, você sabe que seu vizinho provavelmente não é crente ainda. E aí a casa dele pegou fogo e ele correu para fora e gritou todo aquele alvoroço. Você vai abrir a Bíblia e dizer, aceite Jesus como teu Salvador. Olha, isso está acontecendo, mas não. Isso aí é uma atitude surreal. Dificilmente um crente fará isso. Ele vai sim, veja que interessante, proclamar o evangelho de outra forma. Como ele proclama o evangelho? Não é só discussão da escritura, narrando a escritura. Ele vai proclamar o evangelho a partir de tomada de decisões eficazes, práticas naquele momento. Não que ele não possa pegar a escritura e abrir para aquele vizinho, mas a situação, naquele momento, não permite que a primeira decisão, a primeira tomada de decisão seja essa.
Ele vai ajudar o vizinho a apagar o incêndio, ele vai perguntar se tem mais alguém dentro da casa, ele vai ligar para os bombeiros, ele vai tomar essa decisão. É a decisão mais comum e acredito que seja ponto pacífico que o crente deve ter. E ali acredito que ele vai ter uma resposta do vizinho muito maior do que propriamente se ele estiver abrindo a Bíblia. Na verdade, eu acredito que se ele abrir a Bíblia ali para falar do evangelho naquela situação, ele vai ser visto como louco, como fanático, e ele, na verdade, ele vai ser contraproducente. Eu acredito que ali é uma ação contraproducente do evangelho. Então, veja como a situação muda. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que o evangelho pregado, a ajuda prestada a ele, a ação social, a ação prática, ela diminui a escritura ou vice-versa. Não é isso. É que a atuação do reino de Deus, a atuação da igreja do Senhor, a minha e a sua atuação, ela muda de aspecto, dependendo da realidade. Você, em outro momento, vai ter a chance de falar do evangelho, literalmente, trazer as boas novas, né? De fazer discípulos, a partir dessa iniciativa sua, que, para mim, ao meu ver, pessoalmente, já é uma proclamação do evangelho na prática, é uma ação na prática. Né? É interessante que a Escritura fala disso, né? Vem Cristo. Lembra do caso da cura do cego Bartimeu? Não sei se você já parou para refletir nesse texto tão conhecido, tão famoso dos evangelhos. Vamos ler? Veja que interessante. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina a cena, mesmo. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-te. Ele o está chamando. E lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Veja que pergunta. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. Sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Veja, meus irmãos, interessante. Veja se essa passagem dos evangelhos ela não se assemelha ao caso que citamos agora da casa do seu vizinho pegando fogo. Jesus aí ele não vai falar, você conhece a lei de Moisés, você cumpre a lei. Olha, então te falo, não, você quer que eu lhe faça? Então Jesus foi imediatamente no coração do problema, na necessidade do cego. E é interessante que aí é citado a família dele, né? Ele é filho de Timeu. Então, provavelmente, o cego, ele é conhecido na comunidade, né? O nome do pai dele é citado. Isso é muito importante na cultura judaica, na cultura semítica, né? A referência ao parentesco do cego. Então, provavelmente ele era conhecido, seus familiares é conhecido na região, e aí é narrado por Marcos, né? E nós percebemos que Jesus vai no coração da questão. O que você quer que eu te faça? O cego queria ver, ele queria voltar a enxergar. E Jesus ali não vai citar a lei para ele, os 10 mandamentos, como Jesus fez no caso do rico, né, do jovem rico. Jesus vai ao coração do problema. Jesus poderia falar da lei, poderia falar dos mandamentos, mas Cristo conhece o nosso coração e conhece o coração do cego. E ali Jesus faz o quê? Cura o cego imediatamente. Naquela situação da casa em chamas, você vai socorrer o seu vizinho tentando apagar as chamas, sabendo se tem alguém dentro de casa. Essa é uma ação que deve ser tomada nessa situação. Jesus faz isso, cura o cego. Interessante que o texto parece comunicar a ideia que a partir desta cura, o cego passou a seguir Jesus. Então, veja, uma ação curativa no mestre, uma ação no cenário no aspecto mais físico, né? Vamos dizer assim, uma ajuda social, que permita usar essa inferência ao texto, né? Jesus ele está tratando um aspecto de uma doença, ele curou e o cego agora passou a seguir o mestre. Então, a cura não foi só uma cura física para os olhos, mas também trouxe ao coração do cego de quem estava diante deles era o Messias. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a nossa ação mais prática,
a nossa teologia na prática, ela pode ter um efeito que buscamos, às vezes, com a necessidade de falar das Escrituras. Quantas das pessoas não se convertem ao Evangelho quando nós já socorremos suas maiores necessidades? Né? E a Bíblia diz que nós somos chamados para as boas obras. Então, a ação social, as boas obras, ela abre caminho para você falar do Evangelho. As pessoas hoje estão cansadas de discurso. Então, precisamos buscar a sabedoria de Deus para agirmos de acordo com a realidade, com o contexto, com a situação. E aproveitarmos todos os momentos para, sim, proclamar o Evangelho. Então, uma coisa não desmerece a outra. Uma coisa, necessariamente, não precisa rivalizar com a outra. Por que eu digo que não precisa necessariamente rivalizar? Porque há contexto que a igreja se tornou uma ONG. Não se esqueceram do grande mandamento, se esqueceram da grande comissão do Senhor Jesus Cristo e tornaram a igreja uma ONG. E o contrário também, como já falamos na terceira aula, na semana 3. A igreja se preocupou tanto em pregar o evangelho que se esquece que um homem tem necessidades totais, integrais. Não é só falar do evangelho do céu. Ele está aqui na terra, ele precisa comer, se vestir, trabalhar. Então, eu acho que é uma moeda que possui duas faces. Ela pensa apenas que precisa de equilíbrio, eu acredito, equilíbrio nessas questões. Lembrando, como nós já vimos também, que fazer discípulos, ao meu ver, como vai dizer Heber Carlos Campos Júnior, né, ele precede a ação social, né, precede. Mas veja como é interessante nós estarmos atentos às situações adversas e como crente, como igreja, devemos nos portarmos. Outro caso importantíssimo aí, né, a semelhança do cego, né, de Jericó, o filho de Timeu, nós temos aí a parábola do bom samaritano. E é interessante que o contexto dessa parábola que Jesus propõe é exatamente que estão perguntando a Cristo sobre a vida eterna. É interessante. Falar de vida eterna por meio de ações práticas, por meio da teologia prática. Vamos ler o texto de forma como está escrito. Bem interessante. Eu peguei mais o texto do versículo 31, mas o contexto que fez Jesus propor essa parábola é o contexto que fala de vida eterna. E Jesus vai usar questões práticas para falar de quem é o próximo e de quem ali foi justificado, né? Pela tomada de decisão mais correta. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também ele um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, veja, um samaritano, na cultura de Jesus, ele era bem visto, gente. Porque um samaritano é aquele judeu misto, né? Ele faz parte de um grupo que não é de uma linhagem pura dos judeus. Ele era um desprezado pela comunidade judaica. Veja que interessante. Mas um samaritano, aquele que não é bem visto pela comunidade judaica, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Veja, ele chegou. E quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, o levou para a hospedaria e cuidou dele. Veja que interessante, meu irmão. Temos diante de nós aí, Jesus está fazendo uma parábola de teologia sendo feita na prática. Temos o sacerdote, que era aquele homem responsável pela casa de Deus, pelas coisas do Senhor. E temos aí também um levita, responsável igualmente pelas coisas de Deus, pelas coisas do Senhor, por organizar o templo. E esses dois homens de Deus, né, entre aspas, da igreja, esses homens, eles nem sequer olharam provavelmente no rosto do ferido, passaram a largo. E aí você vê um homem que não é do contexto religioso de Israel, era desprezado. Ele sim, ele se preocupa com aquele homem ferido. Veja que interessante. Teologia na prática, meus irmãos. Quantas das vezes a gente nem olha para as pessoas que estão diante de nós, pedindo um prato de comer, pedindo uma cesta básica, né? E, claro, dado as suas devidas proporções, a gente hoje vive num contexto que a gente precisa ter cuidado com tudo, né? Porque a gente não sabe quem está diante de nós. Se de fato é uma pessoa carente,
que precisa de ajuda é uma pessoa diante de nós que será uma pessoa que vai nos assaltar. Mas, em linhas gerais, irmão, vocês já pensaram nisso? Muitas das vezes a gente não dá devida atenção às pessoas, os seres humanos, e nos dizemos crentes, quando deveríamos perguntar como aquela pessoa está, saber se ela está com fome, né? E até pagar, se for preciso, um almoço para a pessoa no jantar. Então, veja como Jesus trata essas situações. Ele falando de vida eterna, né? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Jesus vai fazer isso. Eu vou também abrir o texto para vocês. Lucas 10, 31. Lucas 10, 31. Exatamente. Versículo 28 vai. Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, o que eu farei para dar a vida eterna? Veja. Ele começa perguntando a Jesus sobre a eternidade, sobre a vida eterna. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como ele interpreta? Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e todo o teu entendimento, e amarás teu próximo a ti mesmo, e que te seguir todo. Então Jesus respondeu: respondendo corretamente, fazer isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo? Aí Jesus agora propõe a parábola. Veja mesmo, irmão. Uma coisa está relacionada à outra. Uma coisa caminha junto com a outra. A questão é que, dependendo da situação, cada coisa vai ocupar o seu lugar. Cada coisa vai ocupar o seu lugar. Se a casa está pegando fogo, você vai socorrer aquela família, você vai tentar apagar as chamas. E ali você abre caminho para pregar o evangelho. O evangelho não é descartado, não. Pelo contrário, ele é essencial. Mas a tomada de decisão primeira não é abrir a escritura, é você com a sua vida, com as boas obras que Deus chamou você para fazer, que está em Efésios, capítulo 2, socorrer aquela família, como foi o caso do bom samaritano. Então, precisamos ter sabedoria de como agir nesses momentos. E aí vem Tiago, com uma palavra tremenda, né? Falando sobre a verdadeira religião. Então, isso é um desafio para nós que somos cristãos, para nós que defendemos viver o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, né? Que a nossa fé, que cremos que é a verdadeira, porque foi ela que foi revelado o Filho de Deus. Vê como isso desafia a gente, como isso é tremendo. Nesse contexto de tanta pulverização da fé cristã, da fé evangélica, né? Todo mundo hoje é evangélico, virou uma salada, né? E a gente vive na busca de nos redefinirmos. Devemos se chamar como evangélico, como cristão, como é que devemos ser chamados? E aí Tiago traz uma resposta prática, uma teologia prática para todos nós, extremamente atual, como era lá na época dele, no primeiro século. Ele vai dizer: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Bem que interessante, irmãos. Tiago aqui não está falando que você vai abrir a escritura. Algo que dá a entender é que isso já é algo natural. A igreja de Deus, a religião que Deus aprova, ela tem a lei de Deus junto a si, ela tem a palavra de Deus junto a si. Isso é algo sine qua non, é algo inegociável, é algo sem qual não existe igreja. Mas ele traz um aspecto prático, né? Interessante que a carta de Tiago, ela foi alvo de várias discussões ao longo do século da igreja, né? Porque parecia rivalizar com Paulo, quando Paulo falava pela salvação pela graça, Tiago falava pela uma salvação pelas obras, mas na verdade não é isso. O que Tiago está dizendo é que a minha fé, ela é confirmada por minhas obras. Eu não sou salvo por fazer obras, mas sendo salvo, pratico boas obras. É isso que Tiago quis comunicar. A minha fé, ela é refletida pela forma que eu vivo, da forma que eu pratico a minha teologia. A minha teologia tem que ser prática, ela não pode estar apenas na minha cabeça. Eu não posso ler esse texto e dizer, é verdade, amém. Não. Nós nos deparamos todos os dias com pessoas carentes, necessitadas. Eu também estou dizendo que a gente agora vai abrir nossa porta, nossa geladeira, nosso armário e vai doar tudo. Não é isso, irmão. Mas a gente precisa, como igreja, como povo de Deus, como crente, ser sensível à dor do meu próximo e fazer teologia na prática. Usar esse método de Deus, que está revelado na sua palavra, né, as boas obras, para atrair as pessoas para ouvir a lei, a palavra de Deus, o evangelho.
Então, precisamos, né, nos voltarmos para isso. E aí, Tiago vai linkar muito bem isso. Interessante que essa forma que Tiago coloca, ela não é nova para os apóstolos. Lembre-se, eles são judeus. Então, já desde Moisés, Deus estabelece leis para que os viúvos, os órfãos, né, os estrangeiros sejam vistos, sejam visitados por Israel. Essas pessoas que viviam à margem, digamos assim, da sociedade israelita, eles eram visitados por Deus. Deus estabelecia leis, né? Deus estabelecia momentos que essas pessoas poderiam ser socorridas. Interessante que os dízimos em Israel, existia um momento que ele servia a essas pessoas. Ele não era somente para alimentar os levitas. Eles também contemplavam o estrangeiro, a viúva e o órfão. Então, os apóstolos, eles têm aí o pano de fundo, né? Os fundamentos já em Israel, bem antes mesmo da igreja gentílica, né? Da fundação da igreja. Então, isso é muito importante, isso permanece até hoje, meus irmãos. Amém? Então, basicamente, é isso aí que eu gostaria de dizer a vocês sobre a nossa aula. A aula tem que ser mais resumida essa semana, porque vocês têm avaliações. E, basicamente, eu gostaria de comunicar isso a vocês. Deixa eu voltar aqui. Né, que são esses 2 estudos de caso para vocês refletirem essa semana. Né? E haverá situações na vida da gente, como crente, na vida da nossa igreja, da nossa liderança, que vamos precisar tomar ações mais práticas, né? Vamos precisar fazer teologia prática, e haverá momentos que vamos precisar fazer uma teologia mais canônica, né? Trabalhar essa questão da ortodoxia, né? Apresentar o evangelho, fazer discipular, né? Levar a pessoa a Cristo, fazer entender que é um pecador, que precisa ser perdoado, e haverá momentos que vamos fazer ortopraxia. O que é isso? Fazer teologia prática. A nossa obra vai ser na prática. Então, eu entendo que as coisas precisamos buscar um caminho de equilíbrio para que as 2 coisas andem juntas e não necessariamente sejam antagônicas ou uma deve se opor à outra. Não. Lembrando, claro, que, ao meu ver, a proclamação do Evangelho, fazer discípulos, é o papel principal da igreja. É a função principal da igreja. Esse é o papel da igreja. E por meio desse fazer discípulos, ela faz ação social, ela faz a Mission Day, ela faz, né, para os pobres, os necessitados. Mas haverá situações, estudo de casos, aspecto diferente, que a igreja vai atuar primeiro de uma forma e depois de outra. Ou de uma forma ou de outra, mas ela precisa atuar nessas 2 esferas para ser relevante no seu contexto. Amém? Então, vamos agora seguir, irmãos, para as orientações da primeira avaliação de vocês. Qual é a proposta de avaliação para vocês? Essa primeira bloco, né, que vocês estão estudando, que são as 4 semanas de avaliação, eu vou trazer uma proposta de avaliação mais teórica para vocês, mais teórica. Então, vocês vão desenvolver uma perspectiva cristã de teologia prática. O que é desenvolver uma perspectiva cristã de teologia prática? Qual área na igreja, no ministério de vocês, que vocês têm desenvolvido e que isso pode refletir na prática de vocês? Tem desenvolvido, tem feito e já tem dado resultado na prática, né? Então, eu queria uma proposta dessa. E para elaborar essa proposta, essa perspectiva de teologia prática, primeiro vocês vão precisar fundamentar ela biblicamente, bíblico-teologicamente. Por exemplo, eu gosto de trabalhar com casais na igreja. Então, eu vou fundamentar biblicamente a importância do casamento na Bíblia, né? A importância de não permitir que os casais se divorciem, visitar esses casais, né, nos seus lares, né? Orar com eles. Estou dando um exemplo. Então, você primeiro fundamenta biblicamente. Você vai precisar argumentar a relação entre a teoria e a prática, se elas são excludentes ou se elas dialogam. Então, você vai mostrar, cuidar de casar na igreja, ele tem um fundamento teórico na escritura e eles se dialogam com a vida prática, né? Deus me convida a cuidar de casais pela sua palavra. Deus manda aconselhar uns aos outros. As mulheres mais velhas aconselham as mais novas a amar seus maridos. O marido precisa parecer com Cristo. Então, você vai mostrar, vai argumentar, né, a relação que existe entre teoria e prática. Vocês precisam argumentar.
se elas são excludentes, se elas se rivalizam em algum momento, ou se elas dialogam sempre. Você vai argumentar. O principal objetivo da teologia prática é a missão da igreja. Então, você vai dizer, na sua perspectiva, né, de ministério na igreja, o que você está fazendo ou pretende fazer, qual é o objetivo do que você faz? Aí você diz, vamos supor, no caso de cuidar de casais, levar esses casais à maturidade e à imagem de Cristo, para que eles preservem seu casamento até a morte, por exemplo. Né? O objetivo será a indissolução do casamento, independente das crises. Então, o principal objetivo da teologia prática na missão da igreja, na missão da minha igreja, na missão que eu faço, é evitar que o casamento seja destruído. Então, não é exemplo. E com isso você aplica a sua vida. Né? Você pode aplicar a sua vida. Aí você precisa escolher uma área. O tema que você escolher. Sua vida pessoal. Se você for falar de estudo de casais, por exemplo, de projeto de teologia prática de casais, na sua família. Como é que você tem tratado o seu casamento? Né? Como é que você se aplica a sua vida, a sua vida pessoal? Como é que você aplica a sua vida? Como é que você tem feito? Pode também ser num casamento, como eu falei agora. Interessante que família abre mais o leque. Aí você pode falar de filhos, de casamento, relacionamento com os parentes, né? Sogra, sogro. Também tem um aspecto no trabalho. Você pode desenvolver uma filosofia de teologia prática, né? Como você tem feito teologia na prática, a partir do trabalho, da teologia do trabalho, da missão do trabalho, né? Da cosmovisão do trabalho. Você pode fundamentar biblicamente que Deus odeia a preguiça, que Deus nos deu um dia de descanso e ser de trabalho, né? Que Deus trabalha até hoje, como disse Jesus. Como essa coisa se relaciona na prática, teoria e prática, você vai mostrar, né? Que na prática, o homem, o ser humano é chamado para o trabalho, né? Para exercitar seu trabalho. Aí, qual seria o objetivo da teologia prática na missão da igreja? Aí você vai dizer o principal objetivo. Eu estou dando exemplos, irmão. Eu dei dois. Estou dando exemplo da proposta de cristã da teologia prática num casamento e num trabalho. Mas aí você está com o campo aberto. Pode ser qualquer área que você queira desenvolver a perspectiva de teologia na prática, ou teologia prática, que você possa estar desenvolvendo para a sua avaliação. Tá certo? Agora tem que ter essa estrutura aí. Ó. Tem que ser argumentado, tem que ter uma fundamentação bíblico-teológica, precisa se fazer uma argumentação e mostrar a relação que existe entre a teoria e a prática. Não pode ser uma proposta que não saia da cabeça, fique só aqui, não. Tem que ser uma proposta que tenha um viés prático, necessariamente. Né? Você precisa trazer um objetivo, né? Como esse objetivo se aplica à igreja? Como a igreja pode desenvolver esse objetivo? E aí você vai escolher uma área que pode ser aplicada a sua vida. Você vai trazer agora isso aí para a sua vida pessoal. Você precisa aplicar em você primeiro. Tá bom? Existem algumas exigências, irmão. Eu queria pedir a vocês para essa primeira avaliação. Primeiro, faça seu trabalho sempre na primeira pessoa do singular. Sempre use você. Eu, minha pessoa, sempre eu. Sempre. Eu quero um trabalho o mais pessoal possível. Tá bom? Eu quero sentir no papel que você está nele. Eu quero, ao ler o seu trabalho, eu quero ver seu rosto nesse papel. Tá certo? Segundo, faça as correções ortográficas. Lembre-se, vocês estão no seminário de teologia. Vocês estão no primeiro ano do curso de graduação em teologia. Então, no mínimo, pessoal, a gente precisa ter cuidado com essa questão ortográfica. Eu já estou trabalhando com vocês isso, para que lá na frente vocês não sofram tanto. Então, precisamos cuidar disso aí. Tá bom? Nós temos também a orientação, a exigência, que é vocês trabalhar com a contábil Romo-Orial, fonte 12 e o trabalho justificado. Então, eu quero um trabalho bem organizadinho, certo? Não quero ele desorganizado, não, organizado. Tá bom? Qual é a minha sugestão? Eu, quando fazia meus trabalhos no seminário ou no mestrado, eu pedia sempre alguém ler. Sempre alguém ler. Nunca confie que você está imune a erros. Não. Você está vendo o seu texto e você passa a perceber que tem erros. Mas se outra pessoa ler, pode perceber incoerências argumentativas, incoerência em concordância nominal. Então, você precisa que alguém olhe o seu trabalho. Faça isso, vai ser tremendo. Entendeu? Então, fique atento a essa questão
dado o alinhamento no computador, no Word, tá certo? No seu trabalho. E, por fim, no máximo de 3 páginas. No máximo 3 páginas, tá bom? Então, que vocês possam desenvolver esse trabalho com no máximo 3 páginas, tá bom, meus irmãos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tanto no WhatsApp, vocês podem ligar para mim, ficar à vontade. Lembrando, irmãos, que vocês têm uma semana para fazerem essa avaliação. Uma semana, tá bom? A partir do dia desta aula, a 8. Lembrando que as avaliações não têm tolerância de prazo. O prazo é uma semana, até às 23h59, tá bom? Então, você precisa ficar atento a esse prazo aí, para não perder o prazo. Tá bom, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado da aula, da explicação da avaliação, que vocês cresçam nessa avaliação, tenham sucesso em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar essa aula? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de estudarmos mais uma semana sobre o fundamento da teologia prática, Senhor. E sermos desafiados por casos tão simples, né, tão comuns no nosso dia a dia, mas que às vezes passa despercebido por nós, e somos desafiados a dar frutos, seja na proclamação propriamente do Evangelho, seja pregando o Evangelho na vida prática, né, fazendo ortopraxia, vivendo o Evangelho na prática, como disse Francisco de Assis, né? Prega o Evangelho, se for preciso, as palavras. Né? Eu acredito que nós não podemos ir muito além de Francisco de Assis. Prega o Evangelho, irmão. Use a palavra, né? E faça boas obras. Amém? Que Deus abençoe cada um dos nossos alunos. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que orei demais, irmãos. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana, em nome de Jesus.